ao alto o nosso pensamento, o nosso coração, pedindo auxílio da espiritualidade, que aqui sempre se faz presente nesses momentos do domingo que nós nos reunimos, para tentarmos entender e extrair o máximo de todas as informações que a espiritualidade, através do André Luiz, nos traz de esclarecimento, e que esse esclarecimento nos sirva para que nós possamos, a cada vez mais, entendendo as verdades, entendendo tudo que nosso Mestre Jesus veio nos passar, nós consigamos caminhar mais seguros, cada vez mais confiantes, com fé e fortes, nessa jornada de aprimoramento espiritual que todos aqui estamos envolvidos. Que assim seja. Hoje, então, é o capítulo 3, mas vamos só lembrar um pouquinho do capítulo 2, né, do Aniceto, que foi aquele capítulo que o Tobias foi conversar com o André Luiz, com o Aniceto, né? Era noite ainda. E aí lá o Aniceto falou algumas daquelas regras que eu até coloquei no grupo lá, aquelas regrinhas que eu falei, nossa, se a gente conseguisse seguir pelo menos uma dessas regras aí, acho que já está de bom caminho, né? Mas uma coisa que eu acho legal a gente entender e lembrar é que essas orientações ou essas características que alguns desses espíritos têm, são os espíritos que são preparados para nos auxiliar aqui na Terra. Então, os mensageiros nada mais são do que as pessoas que fazem esse intercâmbio do mundo espiritual com nós, os encarnados. Então, eles ficam ali no meio do caminho nos trazendo recursos. Então, eles são as pessoas que dão comunicações nos centros espíritas, eles são as pessoas que também nos auxiliam de maneira como mentores espirituais, né? Cada um tem o seu anjo da guarda, seu mentor, a gente pode falar como quiser, mas esses parceiros nossos aqui, muitas vezes anônimos, né, como eles falam, inclusive na lição, são preparados dessa maneira. Então, não que eles sejam espíritos já extremamente evoluídos, mas eles têm que ter essas características para poder nos trazer algum benefício, para poder nos amparar nos momentos de dificuldade e tudo mais. E outra coisa que me chamou a atenção no finalzinho, né, da lição do capítulo 2, que o Aniceto fala que aquele que ensina, ele não tá, aquele que está na qualidade ali de professor, de orientador, ele não está ali só para ensinar. Ele está ali para aprender também. Então, foi uma das coisas que ele reforçou, né? Ele falou assim: eu só admiti esse cargo porque eu sabia que isso iria ser um recurso para que eu me aprimorasse, ou que eu aprendesse cada vez mais. Então, isso é importante a gente entender pelo seguinte: muitas vezes a gente acha que, ou quando a gente se coloca aqui na disposição aí de fazer alguma coisa em benefício dos outros, como professor ou como instrutor de alguma coisa, nós não somos os donos da verdade, nós não estamos estacionados num nível que não precisamos mais acrescentar nada. Então, todos nós aqui estamos aprendendo da mesma maneira, e o Aniceto fala isso, né? Então, ele está instruindo aqueles 50 espíritos, são 50 vagas que eles têm, mas ele mesmo coloca na condição de aprendiz também. Ele sabe que aquela função, aquele cargo, para ele é extremamente importante para ele continuar crescendo. Oi, Karen e Fabiana, que entraram aí depois. Estava Oiê. só recapitulando aí o segundo capítulo. E agora vamos entrar então no terceiro. O terceiro capítulo que tem o título No Centro de Mensageiros, então, né? Que o Aniceto, então, concordou que o André Luiz fizesse parte do grupo, porque o André Luiz se mostrou realmente interessado, mesmo com aquele monte de imposições, necessidades, né, de disposição a fazer algum esforço, né, alguma renúncia em relação a uma série de coisas e vontade de se modificar. Então ele falou, pode vir logo amanhã cedinho, né? Então começa o capítulo falando: no dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o centro de mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava-me o prestimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que ocupavam o círculo pessoal. Então aqui já
só para a gente então entender bem isso, né? O André Luiz encerrou esse período que ele fez de trabalho no Ministério da Regeneração, que ele por um pouco mais de um ano ele trabalhou lá quando ele estava no livro Nosso Lar, e agora ele ia começar a trabalhar no Ministério da Comunicação, um dos 6 ministérios que existe dentro do Nosso Lar. E outra coisa que é importante a gente destacar, como fala, né, o Tobias, né, que foi o parceiro dele desde o início ali desse, apesar de ter um monte de coisa, de ocupação para fazer, o quanto eles são prestimosos, né? Então ele foi levar o André Luiz com toda a atenção, apesar de extremamente atarefado. Deslumbrado, atingia a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Então, isso para a gente ter uma noção do tamanho que é, né? A gente já, em algumas vezes, a gente já começou a ter uma noção do tamanho que é essa colônia espiritual que a gente chama de nosso lar, né? Que pelo que a gente viu em alguns detalhes no nosso lar, é um local que abrange provavelmente mais de 200 quilômetros. Né? Uma cidade imensa, com departamentos. É claro que a parte onde eles habitam é uma, mas quando eles foram lá no ministério, lá no Bosque das Águas, eles andaram muito até chegar lá. Então, e agora, falando isso, o Ministério da Comunicação, ele teve a sensação que aqueles prédios que ele estava vendo não era uma universidade, que, né, que é aqui para a gente, aqui na Terra, é a soma de várias faculdades unidas. Né? Ele falou assim: julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles, né, desses edifícios majestosos que tinham ali onde eles estavam chegando. Tobias arrancou-me do encantamento, exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. Então, reforçando isso, aqui é muito grande mesmo. Imaginem o seguinte: se aqui na Terra, numa cidade grande, parte da população se dedica a um trabalho sério, a estudo e tudo mais, mas boa parte está sempre ainda perdida aqui no mundo encarnado, no nosso lar não é assim. Todos estão em ocupação útil. Então, numa cidade onde tem milhões de habitantes, todos estão destinados a alguma coisa de útil. Então, aqueles que estão reunidos no Ministério da Comunicação é uma infinidade de almas que estão ali. Então, é um local que abriga muita gente mesmo. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sob nossos olhos. Então, e ainda ele fala: você está impressionado com o que você está vendo, mas não imagina que é só isso. Ainda tem muito mais. Temos nessa parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Então, é realmente um local de instrução, de preparo daqueles que vão fazer o trabalho junto conosco aqui os encarnados. E aí o André Luiz pergunta, né? Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. Porque talvez seja uma dúvida nossa, né? O livro chama os mensageiros, o capítulo aqui chama no centro, né, dos mensageiros ali. E o André Luiz então imaginou, puxa vida, né? Mas então tudo isso que eu estou vendo é só para poder passar recado? Né? É só para levar mensagens aqui dos desencarnados para os encarnados ou vice-versa? Então essa foi a dúvida do André Luiz quando ele viu tudo aquilo e aí perguntou para o Tobias. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. Então, a ideia que talvez nós também estejamos fazendo do que é a função do mensageiro não é como o Tobias explicou ali para o André Luiz. Não se apegue a essa ideia de que parece que um mensageiro é um cara que vai levar uma carta, que vai levar uma mensagem. Não é um correio que está acontecendo aqui em tudo isso que a gente tem. Tem também. Existem as mensagens, existem as psicografias, existem os médiums que recebem mensagens e passam direto para as pessoas que estão em trabalhos mediúnicos, existem as mensagens de intuição e tudo mais,
Mas não é só isso que aprende ali no Ministério da Comunicação, no Centro dos Mensageiros. E aí ele vai explicar um pouquinho melhor. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, primeiro, aqui não é ajuda que é destinada somente a nós, os encarnados. Então, os que trabalham nesse setor, no nosso lar, eles levam auxílio, sim, levam amparo, levam estímulo aos encarnados, aos que estão no umbral, que é o âmbito, né, dos desencarnados, que não conseguiram subir ainda, e as trevas, que a gente leu também no nosso lar, que é a zona mais baixa, mais densa, é aqueles que já têm uma certa intenção realmente de praticar o mal. No umbral estão aqueles que têm a intenção de fazer o bem, mas muitas vezes ainda se atrapalham por não conhecer exatamente qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de fazer isso. Então, os mensageiros, eles levam auxílio para todas essas escalas, né, de níveis vibratórios. Mas o que mais me chama a atenção nessa explicação do Tobias é isso. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio. Então, muitas vezes, o que a gente acha que é o mensageiro, através de uma escrita, de uma fala, então de uma palavra falada, a gente sabe, o Cristo e os grandes entendedores do Evangelho, o próprio Francisco de Assis falou isso, né? Que na maioria das vezes a gente tem que pregar o Evangelho, mas se for preciso usar palavras, nós temos que ser cartas vivas, nós temos que ser o exemplo do Evangelho. Não é convencendo, falando que a gente vai mostrar o que aprendemos de ser cristãos. É em atitudes. E o que essas pessoas ali são preparadas é para isso. É para que elas auxiliem com a sua presença, com a sua postura, com a sua forma de lidar com as coisas. Então, estes ali nesse setor que o André Luiz vai começar a trabalhar, ou vai começar a ser instruído e preparado, é para que ele também se transforme nisso. Não só o André Luiz que veio e nos escreveu tudo isso que a gente está lendo aqui, mas o André Luiz, como inúmeros outros do plano espiritual, estão ao nosso lado aqui, muitas vezes não estão falando nada diretamente, mas estão nos afastando do mal, nos colocando na presença de uma oportunidade de aprendizado, numa oportunidade de crescimento, seja lá o que for. Mas é isso, são cartas vivas de socorro e de auxílio que são preparados ali no centro dos mensageiros. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação de noticiário? E é o que então Tobias está falando. Você achou que realmente fosse só isso? Só levar falação? E isso é algo também que a gente tem que pensar pelo seguinte: muitos cristãos sabem de cor e salteado todos os versículos, tudo que está escrito, tanto na Bíblia, no Evangelho, quanto nas psicografias do Chico Xavier, sabem tudo o que está ali falado. Mas na hora de agir, agem completamente contraditório a tudo aquilo que está ali falando. E é o que também aqui está sendo reafirmado. Nós todos também estamos sendo preparados para isso. Não é para saber passar a mensagem do Evangelho através de falação, através de textos. É para mostrar, exemplificar o que é realmente ser cristão. E aí o Tobias fala para André Luiz, amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Então, aquilo que eles têm ali no nosso lar é uma cópia de outros centros mais elevados ainda que também fazem o intercâmbio dos planos superiores com o nosso lar. Nós sabemos que no nosso lar isso acontece através daqueles dois ministérios que a gente já sabe: o ministério da elevação e da união divina. São os dois ministérios que ligam o nosso lar com os planos superiores. Os outros são mais voltados para a horizontalidade e para baixo. Que é o da regeneração, era o ministério que estava ligado com o umbral, que era onde o André Luiz estava trabalhando até agora.
Então, como ele fala aqui, é uma cópia. O que eles têm ali de planos superiores. Da mesma maneira que aqui na Terra também as universidades, as faculdades tentam copiar aquilo que o plano espiritual já tem mais organizado e já também passa através de conhecimento e instrução e intuição para nós, os encarnados, para que possamos fazer a melhor aqui do plano encarnado. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Então, ali também é onde são preparados muitos do que vão fazer uma nova jornada aqui na Terra, com instrução para que também façam esse papel de intercâmbio muitas vezes. E nós sabemos, então, nós vamos ver, na verdade, através do desenvolver de todo o livro, né, desse livro, Os Mensageiros, a importância do trabalho daqueles que assumem o papel da mediunidade ou o papel da divulgação da palavra de Jesus. Então, esses todos, lá no plano espiritual, são orientados, são preparados. E depois eles vêm aqui para a Terra com essas missões, com esses encargos, com essas possibilidades que todos temos, né? Então, aqueles que têm só a mediunidade de sensibilidade ou aqueles que têm a mediunidade propriamente dita, né, ostensiva, como a gente fala, que é aquele que recebe mesmo o espírito. Quem que falou alguma coisa? Eu, Pode falar. como essas pessoas, elas são escolhidas, por exemplo, Ô, Estela, eu, então, é assim, ó, se eu a tiver escolha. lá, Então, a gente, com o tempo, vai entendendo que não existe, assim, beneficiados de maneira aleatória. Eles são escolhidos porque eles estão prontos. entendi. Então, todos aqueles que estiverem em condições e estiverem dispostos a fazer esse tipo de trabalho ou dar esse passo adiante, porque a gente acabou de ver o que aconteceu com o André Luiz. O André Luiz está evoluindo ali, ele está começando a entender uma série de coisas, aprendeu muita coisa na regeneração e conseguiu se desfazer de apegos inferiores, né, no fim do livro, e agora ele está pronto para dar um passo adiante. E a Narcisa sugeriu para ele, e ele, como realmente está preparado e pronto e desejoso disso, ele abraçou a causa. Sim, Então, não são escolhidos pela espiritualidade. Ah, não, você pode, você não pode. Não, é aquele que realmente está se preparando para isso. Ou aquele que, na verdade, tem necessidade ou começa a se sentir, às vezes ele não está tão evoluído assim, mas ele já veio de uma reencarnação passada com uma série de problemas que ele viu que ele causou, está arrependido e agora ele quer tentar de novo. Então ele vai, se prepara ali nesse ministério e volta para tentar corrigir de novo o que ele perdeu de oportunidade na encarnação passada. Isso é o que a gente vai ver com muita frequência nos próximos capítulos. Vários que vieram com planos, estavam preparados e falharam aqui na Terra. E aí voltam para lá arrependidos e vão de novo numa nova oportunidade, quando tiver a oportunidade, poder reencarnar. E é parece o... que eu adivinho o próximo texto, hein? Hã? Parece que eu adivinho o próximo texto, né? Exatamente, exatamente. Ó, tá vendo? Estou antenada. Já tá antenado. Olha lá, então eles organizam ali os que ajudam no plano espiritual e os que reencarnam também em tarefas de continuar aprendizado, de resgate ou missionárias, né? Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Então, olha isso, né? Todos aqueles que têm aqui na Terra já essa ocupação ou essa sensibilidade de médium, ou estão se colocando na função, né, de poder orientar, de doutrinar, de ajudar passando a doutrina, né, ou a doutrina espírita ou a doutrina do Cristo, né, estão preparados anteriormente. Não é ao acaso que acontece isso.
tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, isso é uma coisa aqui que me chamou também muito a atenção. E eu não sei se até agora está tudo bem. A Estela perguntou, mas se mais alguém quer fazer alguma observação ou alguma pergunta, porque agora vai entrar numa parte que eu quero também chamar muito a atenção, é muito importante. Eu só tenho uma dúvida. Pode Não falar, sei Théo. nem se tem a ver com o texto aí agora. Porque quando nós estamos aqui, né, encarnados, a gente não sabe de nada. Não. Pelo menos não sabe das vidas anteriores, ou quantas vezes. E quando a gente descobre isso, é só depois que desencarna? Thelma, não. Assim, primeiro, a gente esquece porque existe uma necessidade. A gente acaba. Vamos prestar atenção, por exemplo, no seguinte: cada um de nós tem dificuldade num determinado ponto da nossa vida. A gente tem pessoas que a gente tem muita dificuldade de lidar, a gente tem situações com pessoas que a gente não consegue dar um passo adiante. Então, se a gente continuasse lembrando o que aquela pessoa fez pra a gente não conseguiria dar esse passo adiante. Então, por que a reencarnação faz isso com a gente? A gente apaga tudo que a gente tem de passado com as pessoas, primeiro, para que a gente consiga desfazer esses sentimentos de antipatia e tudo mais com pessoas de encarnações passadas. E isso também vai acontecer com a gente na próxima encarnação, com algumas que a gente não, se a gente não resolver nessa. Então, isso é o primeiro motivo, porque a gente ainda é muito imperfeito e apegado a coisas ruins ainda. Então, a gente quer dar o troco, a gente quer que a pessoa pague por aquilo. Então, e por isso que a gente não lembra. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, a gente tem condições de lembrar isso e sem prejudicar a nossa trajetória. Então, existem pessoas encarnadas que lembram de encarnações passadas. Só que são raras essas pessoas porque existe razão de ser assim. Agora, mesmo no plano espiritual, no livro Nosso Lar fala isso, a própria Narcisa fala isso, que ela demorou um tempo para poder recobrar a lembrança das encarnações passadas dela. Quando ela estava pronta, ela foi levada a um centro onde tinha o arquivo das vidas passadas dela e ela teve acesso a 300 anos de encarnações passadas dela. Não mais do que isso. Porque se ela tivesse mais do que isso, ela ainda não estaria pronta para lidar com aquele passado tenebroso dela. Então, a gente só vai lembrando à medida que a gente tem condições de lidar com aquilo e aquilo não prejudicar a nossa evolução. Se aquilo for prejudicar, a espiritualidade bloqueia. O que eles querem é sempre auxiliar. Eles querem sempre que a gente dê passo para frente, para cima, e nunca para trás. E às vezes a gente fica patinando aqui, né, nesses equívocos. Então, por isso que a gente não lembra. Mas todos nós vamos ter acesso a isso, sim. Ou ainda aqui encarnado, ou não, mas depende do nosso preparo. Na hora certa você vai lembrar. Na hora Quando você certa. estiver pronto. Exatamente. Lembrar, ou muitas vezes, Thelma, em trabalhos mediúnicos, às vezes a gente tem algumas informações. Eles passam algumas informações, mas isso também não é porque a gente quer. É só quando a gente está pronto. Então acho que eu estou engatinhando de muito. Todos nós, Thelma. Vixe Maria. Obrigada. Então ele fala isso, né? Que centenas de pessoas partem ali do nosso lar, desse centro de mensageiros, reencarnando com essa missão, com essa obrigação de conseguir dar esse passo adiante, ou como médium, ou como doutrinador. E aí o André Luiz fica surpreso, né? Fala assim, que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Então o André Luiz fala, puxa vida, se aqui eu estou entendendo tudo isso. O André Luiz estava fascinado com tudo que ele estava aprendendo, né? E fala assim, se vocês preparam gente para ficar melhor ainda, e eles estão voltando para a Terra para começar a passar isso para a humanidade, a Terra então já deve estar sendo muito bem preparada. E vamos lembrar que esse livro foi escrito em 1944, mais ou menos, né? Então o Espiritismo já estava fazendo quase 100 anos na Terra,
desde que Allan Kardec codificou, e o André Luiz achando que então já estava acontecendo uma renovação ali no mundo, né? Mas aí é o que Tobias responde para ele. Fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou. André, você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. E aí, Thelma, vem um pouquinho daquilo que você acabou de perguntar. Porque, quer ver? Deixa eu já vou chegar nisso. Mas então o Tobias estava falando para o André, André, você não se engane. Preparação ainda não constitui realização. Aqui é uma coisa. Quando os espíritos encarnam, a coisa é outra. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Então, olha que triste notícia. E isso, se a gente começar a prestar atenção, é a pura verdade. Porque nós, Thelma, esquecidos das verdades espirituais, nós muitas vezes colocamos os nossos instintos para fora. E os nossos instintos, muitas vezes, não são os melhores. E aí a gente volta a mostrar que interiormente a gente ainda não está tão preparado ou tão transformado assim. Preparado no plano espiritual, sim. Mas a hora que a gente vem para mostrar o que a gente realmente conseguiu incorporar ou não, a gente derrapa. Então é o que ele fala, saem milhares do plano espiritual, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Outros fracassam de todo. Então, olha que informação chocante até, né? Porque o plano espiritual está constantemente preparando, instruindo, nos deixando aptos para isso, mas raros são os que conseguem. Uma pouca parte faz uma execução parcial daquilo que tinham planejado e outros fracassam totalmente. Não conseguem fazer nada daquilo que tinham planejado. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer sem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Então, muitos são os que saem dali preparados pela espiritualidade superior, né, para realmente conseguir trazer algum benefício para a Terra, e precisam principalmente desses espíritos com as características principais daqueles que triunfam, são aqueles que têm a característica da renúncia e do altruísmo. O altruísmo é a preocupação mais com o outro do que consigo mesmo. E a renúncia é exatamente aquilo, abrir mão de coisas pessoais em benefício dos outros, principalmente por querer o bem, por querer fazer o bem ou ajudar aos outros. Então são só esses aqueles que triunfam. E quantos de nós estamos em condições ainda muito longe disso? E é como eu falei, o livro Mensageiros vai ser uma lição, vai ser, na verdade, uma trombada para a gente. Porque está falando principalmente dos médiuns aqui, ele fala várias vezes dos médiuns e doutrinadores, mas, na verdade, se nós pensarmos bem, se nós realmente entendemos que somos seres que reencarnamos, nós já erramos, nós já chegamos do lado de lá, já nos arrependemos, já recebemos instruções e viemos para consertar. E estamos aqui nessa vida ainda falando, isso é muito difícil, eu vou deixar para a próxima. E aí fica esse ciclo que ninguém nunca consegue fazer nada e a gente fica derrapando sempre no mesmo lugar, no mesmo buraco. Então, oi. Fazer mais uma perguntinha? Sim, claro. Esses espíritos que são preparados aí no nosso lar. No nosso lar. Eles são preparados para virem encarnados também, como mensageiros, ou apenas espíritos? Não. Aí, pelo que falou até um pouquinho antes, foi assim. Eles preparam ali para todas essas tarefas. Ali é capacitado o espírito para que eles tenham aquela
aquelas características lá que o Aniceto, inclusive, citou na lição anterior, que é principalmente em relação à abnegação, à preocupação em realmente ao bem comum e tudo mais. Todos eles são muito bem preparados lá para poder vir auxiliar como espíritos. Alguns deles vêm nessa função e outros deles na característica de reencarnatória, de reencarnações. Todos são orientados no mesmo setor ali daquela cidade espiritual, mas, Mas mas alguns com objetivos diferentes para o final daquela instrução. então, o fato deles falharem, os espíritos, por exemplo, que não são encarnados, falham nessa tarefa, é culpa nossa, de não entender, de não receber. Não, mas aí a falha que está falando são para os encarnados. Ah, tá. Porque os encarnados são aqueles que têm a mente totalmente, como você falou, nós esquecemos do passado, nós estamos aqui, na verdade, colocado como numa prova. Como que é uma prova aqui, comparada na nossa Terra, né? Você vai naquele lugar, te dão um papel e você não pode ter acesso a livro, você não pode perguntar para o professor. Você está ali, você com você mesmo. E é isso, a gente está vindo reencarnando num momento de prova. A gente estudou e agora, só que não é pela memória que a gente comprova o que a gente aprendeu. É pelo instinto, é pela, muitas vezes, a nossa essência. É isso que nós estamos demonstrando que a gente é aqui, o que a gente aprendeu. Então, as falhas que eles estão falando são para os que reencarnam. Ah, Os entendi. mensageiros que nos auxiliam, eles não conseguem, às vezes, auxiliar, mas porque o encarnado fecha as portas, muitas vezes. Porque a Tá. espiritualidade está o tempo todo tentando nos ajudar. Eles não estão obscurecidos por tudo isso, né? Ficou, acho que legal, né? Essas dúvidas da Thelma, até é bom para que a gente fique realmente bem entendido aí com relação a isso. Eu estou lembrando agora, nesse sentido aí que você está falando, eu vi uma palestra do Haroldo outro dia, e ele estava falando a respeito dos espíritos crísticos. Ele falou que são aqueles que alcançam o mais alto grau de perfeição em todos os âmbitos, e que mesmo quando encarnados não falham, para a gente ver como a encarnação põe a gente à prova mesmo, né? Exatamente. Então, esses espíritos, como o do Cristo, eles são realmente aquele que pertence à primeira classe. No livro dos espíritos, eles subdividem, né, em classes. Só são os espíritos da primeira classe, que são os espíritos crísticos, que quando encarnados não têm possibilidade de errar. É como a Karen falou, isso é por isso que Jesus, ele realmente conseguiu passar a mensagem integral de tudo que ele aprendeu, porque ele já chegou num nível que ele não é mais influenciado pelo sofrimento, pelas dores, por tudo que a sociedade, a humanidade fez por ele. Por isso que ele deixou exemplo. Agora, mesmo os que estão mais abaixo, mas são espíritos elevados, os espíritos superiores, os espíritos benévolos, os sábios, eles encarnam e eles têm possibilidade de ainda se enganar em algum movimento, em algum momento. É claro que eles erram menos, mas eles também podem errar e eles também estão aprendendo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Então, quando esses encarnados, né, que vêm aqui, que eles vêm às vezes com o espírito missionário mesmo, mas quando eles se esquecem desse espírito de missão ou de dedicação aos outros, eles acabam tendo, às vezes, essa característica da mediunidade, né, essa potência, né, esse dom, mas eles acabam sendo instrumentos inúteis. Eles acabam não fazendo o que eles se propuseram a vir e fazer. Há médiums e mediunidade. Há doutrinadores e doutrina. Como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas sem a falta, se falta espírito de serviço cultivador, o ganho da enxada será invariavelmente a ferrugem. Então isso fica muito legal para a gente entender que mediunidade não é característica
de elevação, é ferramenta. Agora, o que aquela pessoa vai fazer com essa ferramenta aí é que depende do trabalhador. A pessoa pode ter uma mediunidade muito grande, mas ela pode se perder. Querem um exemplo muito, muito claro, recente que aconteceu? O João de Deus. Que ele tinha mediunidade, tinha um potencial muito grande, podia fazer muita coisa e estava fazendo, mas se perdeu. Se perdeu no seu egoísmo, no seu orgulho, e acabou fazendo, na verdade, uma complicação muito grande para a vida dele. E o exemplo contrário é o Chico. O Chico tinha uma mediunidade fantástica e ele o tempo todo só pensou nos outros, só trouxe benefício para os outros e se esqueceu dele o tempo todo. Então, aí, essa comparação que eles fazem da mediunidade do médium, do doutrinador e doutrina, é muito legal com relação a essa enxada, né? Então, a enxada, se não for bem aplicada no cultivo do solo, se ela ficar encostada, ela enferruja. Então, nós todos temos potencial. Agora, o que a gente faz desse potencial, aí é escolha nossa. É aí que determina realmente a nossa volta depois para o lado de lá e o arrependimento ou a satisfação, né, de ter conseguido pelo menos cumprir um pouquinho melhor. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Então, deixando muito claro aqui para a gente, é muito importante que nós todos entendamos isso, que esse livro fala muito sobre mediunidade. Às vezes a gente tem uma ideia de que o médium, ele é um Deus, né? Ele é um ser evoluído. E não é. O médium é o ser que às vezes tem muitas dívidas, ele tem obrigações perante a criação e tudo mais, ou eles têm possibilidades missionárias, mas o que ele vai fazer da mediunidade é que vai depender das suas qualidades ou ainda das suas inferioridades. E aí ele ainda continua: acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. Então, para todos, existe a necessidade de empenho, até para aqueles que já estão mais evoluídos. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses da linha de frente. Quer dizer, quando a gente se coloca para trabalhar não é fácil. Trabalhar exige esforço, suor. Mas são poucos, são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades desse tipo de trabalho. Porque às vezes a pessoa entra num trabalho. Vamos voltar agora a falar da mediunidade. Entra para esse trabalho da mediunidade falando assim: ah, eu vou ser aclamado. Eu vou realmente agora. Mas a hora que começa a encontrar dificuldade, começa em incompreensão e tudo mais, se esquece do exemplo de Jesus com relação a tudo isso, quando ele passou por incompreensão e tudo mais. E aí ele fala assim: ah, não, isso daí não é para mim. E foge. Então são poucos aqueles que toleram essas dificuldades que esse caminho vai exigir. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Olha a comparação que ele fala, né? Estava falando até agora de dificuldade, mas ele está deixando claro que essas dificuldades são oportunidades mais valiosas. Quanto mais suor, quanto mais dificuldade muitas vezes a gente tem na vida, a gente às vezes encara aquilo como um castigo, como um problema. Mas não. É uma oportunidade valiosa da gente realmente crescer mais, ou exemplificar mais, ou conseguir arrastar outras pessoas a conseguir também superar essas dificuldades. Então são oportunidades valiosas, essas as que muitos recuam. Alguém falou alguma coisa? Não. Então, mas tudo bem até aqui? Então vamos só continuando aqui, porque realmente é muito interessante já logo esse início, porque dali para frente a gente vai usar isso na sequência do livro. E aí, algo impressionado, considerei, né, o André Luiz. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente,
Poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Quer dizer, imaginando que você acha que é a obra do acaso que acontecem algumas coisas aqui na Terra? Não, isso tudo realmente foi preparado. É que alguns abraçaram essa oportunidade e realizaram. Então o próprio Chico, ele com certeza foi todo preparado para fazer isso que ele fez, só que ele fez. E outros, que é a nossa preocupação com relação ao aprendizado desse livro, é o quantas vezes nós então vamos recuar frente a uma necessidade de um testemunho maior ou de um trabalho que exige um pouco mais da nossa vontade aí de perseverar. Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Então, olha isso que ele fala, né? Vocês lá na Terra acham que é só pelo fato de você então falar assim, ai meu Deus, eu vou orar, vou na missa, fico lá ajoelhado, ou vou no centro espírita, tomo passe, e é porque eu peço que Jesus ou Deus vai resolver a nossa vida, né? E é o que ele fala. Nossa visão na Terra costuma viciar-se nesse círculo dos cultos externos. Ficar só fazendo coisa que é repetição de oração, por exemplo, Pai Nosso que está no céu, Ave Maria, seja de graça, o terço, o rosário. O que isso vale se a gente não trabalhar o que a gente tem ainda para trabalhar dentro da gente? E é o que ele fala. Então, cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Então, porque a gente chora pedindo, a gente vai ser atendido? E aí ele ainda continua explicando. Entretanto, então, apesar da gente pensar assim aqui na Terra, a genuflexão, quer dizer, o ajoelhar-se, né, não soluciona questões fundamentais do espírito. Nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Quer dizer, nem adianta somente adorar, né, a Deus. Porque tem muitos que falam, eu adoro, e só fazem essas extremas cultos, né, esses rituais de adoração a Deus. É claro que isso é importante, mas é o que ele está falando assim. Não é isso que constitui a máxima edificação. Isso pode ser o início, mas não é isso que conclui a nossa transformação. E aí ele acaba então explicando isso que ele falou aí agora. Não adianta se ajoelhar, porque isso não resolve os problemas fundamentais do nosso espírito. E a adoração a Deus sozinha também não edifica nada por completo. E ele continua falando, em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. Então, essa adoração, essa humildade e amor a Deus é respeitável e santa. E incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Então, eu não sei se vocês agora estão lembrando tudo que foi falado aqui desde o prefácio desse livro. Vocês lembram de o vaso estar vazio das coisas que nós carregamos de imperfeições para a gente receber a bênção de Deus. Se o vaso não tiver vazio, se a gente não tiver constantemente se preocupando com essa limpeza e manutenção da limpeza desse vaso, nós não vamos receber, nós não vamos conseguir recolher integralmente essa bênção de Deus. Vai sempre ser uma casquinha, algo que está superficial ali, algo que nos beneficia, mas não por completo. Algo que nos edifica, mas não por completo. Ainda falta. É por isso que a gente ainda sofre, é por isso que a gente ainda sente tanta angústia, é por isso que a gente ainda não é feliz por completo. Porque a gente ainda precisa aprender a abrir mão daquilo que a gente tem dificuldade de abrir. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas. Então, pessoas que postam, né? E hoje em dia esse termo é muito interessante, né? Porque quantas pessoas postam, né? Palavras e um monte de falações e tudo mais. Mas nesse centro, como ele fala, a gente não está preparando simples pessoas que postam, que falam, que pregam cartazes.
mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Então, mais uma vez, ele falando exatamente isso. Nós não vamos conseguir nada por falação. Nós não vamos conseguir nada por entender o Evangelho. Nós vamos conseguir por aplicar, por sermos cartas vivas. A gente tem que exemplificar o Evangelho na nossa essência, em tudo que a gente faz, no que a gente lida com cada pessoa. Uma pessoa que entra no centro espírita, por exemplo, que a gente trate mal, que tipo de espírita, que tipo de cristão eu sou? Só porque eu detenho o conhecimento, eu acho que eu tenho que menosprezar a atitude de um irmão? Então, isso é uma contradição com relação a tudo que a gente está aprendendo. E é o que eles estão falando. Eles querem que sejam pessoas que exemplifiquem e que não falem. Pelo menos este é o programa de nossa administração espiritual. Então aí ele deixou claro tudo aí. Então o que é o programa? Do que o André Luiz vai começar a aprender. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos. Então são aquelas impulsividades que nós temos, que às vezes a gente acha, eu sou assim mesmo, né? E isso como ele fala, né? São o nosso pretérito ainda de erros criminosos falando mais alto. E isso acontece muito intensamente, né? O que vem à tona isso, principalmente no momento da adolescência, né? Aí para os adolescentes, o Gandolfo e a Paloma, né, que estão aí junto, é o momento em que a criança está deixando de receber aquele monte de informação daquela família que ela reencarna para que ela receba nova carga de conceitos morais e tudo mais, mas na adolescência existe um conflito. Então começa a vir aquele passado daquele espírito que é de milenar muitas vezes, né? Com o conflito com aquela criança que está começando a virar adulta. E aí na adolescência a gente começa a escolher o que a gente vai colocar realmente como determinante na nossa personalidade. Se a gente vai carregar tudo o que a gente recebeu, se a gente vai acrescentar só o que a gente acha que é importante, ou se a gente vai deixar aflorar aquilo que a gente tem de coisa negativa, de encarnações passadas que a gente veio para tentar trabalhar. Então, e olha como ele termina esse parágrafo aqui, né? São quase todos poucos que triunfam, né? Porque a maioria de nós está ainda ligada ao extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Então, são esses os motivos de que a gente acaba voltando a velhos padrões. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, então cada encarnação é uma nova tentativa de nós irmos nos desfazendo dessas coisas enraizadas, né, cristalizadas dentro de nós. Acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Então, quando a gente vem aqui, infelizmente, muitas vezes a gente acredita mais nessa nossa tendência inferior que a gente carrega do passado do que nas possibilidades novas dessa nova encarnação. E isso acaba, mais uma vez, complicando o nosso futuro. Então, esse é um ciclo que a gente muitas vezes recapitula em encarnações sucessivas até a gente se cansar, até a gente tomar realmente as rédeas da nossa vida e falar assim, não, dessa eu não vou passar. Dessa eu preciso corrigir certas coisas. Eu não vou para a próxima com isso de novo. Porque se a gente for, é porque a gente deixou aquilo aflorar e dominar o nosso ser. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições. Quem não faz isso, né? Quem não faz isso? Quem não encara um problema da nossa vida, uma dificuldade, como uma punição? Então, com a visão do Espiritismo, nos renova tudo. Porque é o que eles. Olha, se antes a gente não tinha essa possibilidade, agora a gente tem.
Quantas encarnações a gente veio e deixou isso aflorar e voltou para lá e aí tomava conhecimento de novo? Agora não. A espiritualidade chegou num ponto que a humanidade chegou a um estágio que nós podemos receber essas informações agora. Agora. Então a gente já não pode mais encarar a dificuldade como punição. É como oportunidade de crescimento. Oportunidade de ficar mais forte. Quando a gente quer ficar mais forte, o que a gente faz aqui na Terra? Vai na academia, puxa ferro, fazer esforço, suar. E quando a gente quer ficar mais forte espiritualmente, a gente quer facilidade? Não é. É através da dificuldade que a gente consegue ficar forte espiritualmente. E é simples assim. Só que a gente quer facilidade. Mas a gente agora tem já condições de entender diferente. Então, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que tenham olhos de ver. Então, é o que Jesus falou lá atrás. Há 2000 anos Jesus falou isso. Aqueles que tiverem olhos de ver, que sigam esse caminho de tomar a cruz, que Jesus falou também, né? Tomem a sua cruz e me sigam. Só que a gente não quer, a gente quer facilidade. E aí o que acontece? É surpresa depois do lado de lá novamente, né? A essa altura, alcançamos enorme recinto. Quer dizer, eles estavam andando ainda, chegando ali, né, naquele local, e conversando, o Tobias esclarecendo tudo isso. E aí, de repente, eles chegaram num lugar enorme. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conversação. Então chegaram no prédio, né, onde seria realmente aquele centro dos mensageiros. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores até então desconhecidas para mim adornavam colunatas, espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enlevo, Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Então, o André Luiz, quando chegou naquele local, ele viu aquele hall, né, aquele átrio enorme, ele ficou impressionado. E aí o Tobias falando, né, todos os que são os aprendizes dessa grande universidade, né, estão indo para a aula, como você aqui está agora chegando também. Procuremos Aniceto no departamento de instrutores. Então aí ele falou assim, chegamos, aqui está cada um indo para a sua aula, mas vamos então atrás do Aniceto, que ele fica lá no departamento dos instrutores, dos professores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo que parecia manter conversação muito discreta, encontramos o generoso amigo da véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno desde a manhãzinha. Quer dizer, o Aniceto estava também, né, feliz esperando o novo aluno que iria chegar, né, que era o André Luiz. E em virtude de Tobias alegar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André ficará aos meus cuidados, volte tranquilo. Quer dizer, o Tobias realmente tinha muitos afazeres. Só levou o André, explicou tudo isso, que foi muito importante para a gente entender também, né? Mas aí o Aniceto falou, agora você pode ir, Tobias, fica tranquilo que o André fica aos meus cuidados. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Aniceto determinou a um auxiliar de serviço. Chame o Vicente em meu nome. Quer dizer, o André Luiz ainda estava ali um pouco inibido, né? Um pouco com vergonha, né? Talvez ali. E aí o Aniceto, percebendo, pediu para chamar esse Vicente. E voltando-se para mim, esclareceu. Até agora, Vicente é o único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos em vista da afinidade profissional. Vocês lembram que no capítulo anterior o Aniceto falou que na turma deles, né, tinha um padre católico, um médico, alguns engenheiros, vários trabalhadores braçais e tudo mais. Então o André Luiz ia ficar mais próximo, né, ali como um irmão ali, poder já resolver os assuntos mais de curiosidade ou de instrução mais básica, com esse Vicente, que era o outro médico que eles tinham na equipe. O André Luiz seria o segundo médico, então, nessa equipe. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Aniceto sem afetação, André Luiz é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais.
creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade. Então, isso é uma característica que a gente vê em todos ali no nosso lar, né? Receptividade, generosidade para com todos, né? E após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando deveremos procurá-lo para os estudos de hoje? Aniceto pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Então aí o Aniceto falou, deixou os dois sozinhos, né? O Vicente orientar o André Luiz sobre algumas coisas básicas ali de regulamento, mas logo depois do almoço, então logo depois do meio-dia, a gente fala almoço, né? Mas é do meio-dia, que eles então já tivessem juntos lá para começar as instruções propriamente ditas do Aniceto ou da espiritualidade ali de instrutores que tinham ali. E aqui terminamos o terceiro capítulo, com muita informação, né? Muita coisa. Eu não sei se ficou claro tudo, se alguém tem alguma coisa ainda para acrescentar ou perguntar. A caixa do bagulho para falar. Para mim foi tudo muito bom, tá tudo em ordem, tudo perfeito. Então tá jóia. Mais alguém? Então tá bom. Eu agradeço, então, né? Mais uma vez eu fico muito feliz, né? Que a gente esteja juntos aqui tentando decifrar tudo isso, né? Porque cada vez que eu leio esses capítulos, eu também percebo uma coisa nova que eu em outras lidas não tinha percebido. Então eu fico muito feliz que a gente está junto aqui, empenhado todo domingo, nesse horário, para cada vez mais aprender. Certo? Graças a Deus. Também. Então, boa noite a todos. Boa noite. Oi, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até o Boa próximo semana domingo, para então. vocês.